Então, um novo artigo publicado aí dia 14 de janeiro desse ano no Lancet, a respeito de uma nova proposta, tanto de critérios diagnósticos, como de uma certa classificação aí da obesidade. Eu vou dividir esse vídeo em 2 vídeos. Então, nesse primeiro eu vou dizer sobre essa nova proposta de definição do que seria obesidade. Em um outro vídeo eu vou falar sobre o que eles separam entre obesidade clínica e pré-clínica. Bom, então esse artigo é um artigo muito longo, é um artigo que ele conta aí com mais de 40 páginas, participação de 56 especialistas e teve endosso de sociedades de 76 países. Bom, a gente já comentava muito sobre essa questão do IMC, dizendo para vocês que o IMC ele não avaliava realmente a composição corporal ou a adiposidade desses pacientes. Então, por isso, eles acabam trazendo esses novos critérios diagnósticos para a obesidade. Quais seriam? Então, dividem em 3 critérios diagnósticos. O primeiro proposto seria a medida do percentual de gordura corporal, que pode ser feita por DEXA ou pela bioimpedância. O ponto de corte proposto seria de 25% para homens e 30% a 38% para mulheres. O segundo critério seria alteração de IMC e alteração de pelo menos um critério antropométrico. Eu vou dizer para vocês quais são. O terceiro critério é quando nós tivermos 2 alterações antropométricas independente do IMC. E quais são, então, esses critérios antropométricos? Circunferência abdominal, que o ponto de corte seria maior ou igual a 102 em homens e 88 em mulheres. A relação cintura-quadril, o ponto seria 0,9 em homens e 0,85 para mulheres. E a relação cintura-altura, que seria maior do que 0,5 para ambos os sexos, né? Então, esses aí seriam os 3 critérios que a gente poderia falar que um paciente tem ou não tem obesidade. Ficou bem diferente, né? E eles acabaram colocando esse IMC de uma maneira que não só ele fosse avaliada. Então, não é que está tirando o IMC, acho que a gente tem sempre que repensar isso. Mas como a gente deve analisar não só o IMC, mas também outros critérios. Bastante interessante, né? Na primeira parte, eu comentei sobre os novos critérios para a obesidade propostos nesse paper, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eles dividiram também entre obesidade clínica e obesidade pré-clínica. Então, eles comentam o seguinte, que a obesidade clínica, para eles, seria aquele paciente que tem critérios diagnósticos de obesidade, aqueles que eu já comentei, associado a pelo menos uma manifestação clínica dessa obesidade. Eles trazem 18 manifestações clínicas aí para pacientes adultos e 13 manifestações clínicas para crianças. Então, se o paciente preenche os critérios de obesidade e tem pelo menos uma dessas manifestações, eles definem como obesidade clínica. Já se o paciente não tem nenhuma dessas manifestações, ficaria como obesidade pré-clínica. Bom, então eu acho que aqui cabe a gente repensar algumas questões, principalmente a respeito de tratamento. Então, esse artigo, ele não está querendo dizer que o paciente que tem obesidade pré-clínica não mereça ser tratado. Não é isso. O que ele está querendo propor, né, na nossa opinião, é simplesmente priorizar o tratamento daquele paciente que tem obesidade clínica. Mas claro que se esse paciente que tem uma obesidade pré-clínica não for tratado, a chance dele evoluir para uma obesidade clínica é enorme. Então, a gente deve sempre, claro, tratar essa obesidade, tá? Mas acho que isso pode gerar uma certa diferenciação, como eu comentei, em termos da prioridade, né, do paciente que nós temos que tratar mais rapidamente. Então, esses foram os comentários a respeito desse artigo, e eu espero que possa ter ficado claro que a gente possa trazer alguns conceitos aí para a nossa prática clínica.